Se eu tivesse a oportunidade de sentar na frente do meu eu mais jovem, 20 anos antes, seriam exatamente essas coisas que eu falaria olhando nos olhos dele. Eu levei 40 anos para aprender essas 7 coisas, esses 7 pontos que, na minha percepção, são 7 pontos essenciais para que você não perca tempo, para que você venha remir o seu tempo, não quebrar a cara, não perder tempo, perder dinheiro, sabe? Então fica comigo, porque até o final desse vídeo eu vou trazer 7 pontos que, na minha percepção, são essenciais para que você vá bem em toda a sua vida. Vamos junto? Então vamos junto, pessoal. Primeiro ponto, que para mim é tão importante, sabe, é que ninguém vai acreditar em você no início da sua jornada. Eu não sei se você já passou, sabe, por algum ponto, por alguma situação na sua vida, sabe, de você às vezes chegar todo empolgado, empolgada, né, e compartilhar, sabe, de uma visão, de um plano, um projeto, um sonho que você em alguma fase da sua vida sonhou e você chegava todo empolgado, né, e compartilhava ali. As pessoas olhavam para você de lado, tipo assim, não vai dar em nada. Já aconteceu isso com você? Comigo inúmeras vezes, como eu já falei em outros vídeos, né? Eu acho que vai muito do temperamento, né, de cada um de nós. Eu sou sanguíneo, e o sanguíneo, por natureza, ele é muito empolgado. Então ele quer compartilhar, ele quer contagiar as pessoas. E quantas vezes eu me frustrei nessa minha vida e em me frustrando até mesmo abri mão dos meus planos, de muitos sonhos e projetos que eu tive durante a minha jornada, por não entender, sabe, que as pessoas, de fato, no início dessa jornada, elas não iriam acreditar em mim. Da mesma forma vai ser com a sua vida, né? Se já não foi, né? As pessoas no início, elas não vão acreditar, sabe por quê? Muitas vezes, né, a gente pensa, né, poxa, mas Deus confia, Deus acredita. Sabe por quê? Porque Deus olha por dentro de você. Deus olha dentro, Deus olha a sua essência. Mas as pessoas, quando elas olham por fora, elas querem ver resultados. Então, primeiro ponto é esse, que as pessoas no início, elas não vão acreditar, elas não vão confiar. E se você se deixar levar, se você se deixar frustrar, se você desanimar, sabe o que vai acontecer? Você nunca vai construir nada. Se você depender, confiar a sua vida, sabe, levar a sua vida dependendo da aprovação das pessoas, você nunca vai sair do lugar. Por quê? Porque as pessoas, elas não aplaudem, sabe? Elas não te respeitam por quem você é. As pessoas te respeitam pelos resultados que você tem. Você acredita nisso? Você enxerga dessa forma? É assim. Da mesma forma, né, como a gente vai para a Bíblia, a gente vê, né, Davi, por exemplo. Davi era um menino, foi ungido a rei na casa do pai dele. E aí, vocês acham, né, vocês que entendem de Bíblia aí, a história vai dizer que assim que Samuel deitou o óleo ali sobre a cabeça de Davi, todo mundo começou a respeitar ele? Pelo contrário, as pessoas aí, que principalmente nos da casa dele, que começaram, sabe, a se levantar contra ele e a menosprezar ele ainda mais. Da mesma forma José, na verdade, José teve um sonho, Deus deu o sonho para ele, ele chegou, contou. Vocês acham, né, que a família ali, os irmãos dele começaram, não vão respeitar porque José, né, vai ser o grande governador? Foi isso que aconteceu? É isso que a Bíblia diz? Não é. Pelo contrário, as pessoas começaram a menosprezar eles ainda mais. Na sua vida não vai ser diferente. Então, eu levei 42 anos para aprender isso, né? Que os meus planos, meus sonhos é aqui, ó, boca fechada não entra mosquito, entende? Na sua vida não é diferente. Se você quiser construir grandes coisas, não dependa da aprovação dos outros, não dependa, sabe, do tapinha nas costas, não, vai lá, vai dar certo, não. Pode acontecer, mas você não depende disso. Você depende do sonho, do projeto que está dentro do seu coração e da força que Deus já tem te dado para você ir à luta e conquistar essa vitória. Faz sentido para você? Segundo ponto, o seu ambiente está moldando o seu futuro. Eu não sei vocês, mas gosto muito de ler, né? De leitura, eu leio sobre tudo, tá? E aí tem um livro que ele fala o seguinte, que o seu ambiente, ele
de fato vai moldar, sabe, a sua estrutura mental, a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir, né? E ele até fala assim, né, que é o Segredos da Mente Milionária, do T. Harv Eker. Ele fala que se você frequenta um ambiente de 5 milionários, você vai ser o sexto. Porém, o oposto também é verdadeiro. Se você frequenta um ambiente, sabe, de 5 fracassados, você vai ser o sexto. E a perguntinha boba aqui pra gente, né? Porque eu já sei a sua resposta. Qual ambiente que você gostaria de frequentar? Dos milionários ou dos fracassados? Entende? Mas isso é a mais pura verdade. Eu demorei a aprender isso, porque, sabe, na minha trajetória, né? A gente vem de família humilde, né? Então a gente sempre, sabe, pensou em não, poxa, estamos aqui com os nossos amigos e tal, principalmente aqueles amigos de infância que a gente cresceu junto e a gente não quer abrir mão dessas pessoas. Só que você vai ver que na maioria das vezes, esses ambientes, ao invés de nos impulsionar, ao invés de nos projetar, sabe, para o melhor de nós, né, para a melhor vida que Deus tem para nós, para a melhor versão de nós, na maioria das vezes esses ambientes, eles vão nos puxar, eles vão nos travar. Pelo menos da onde eu vim era assim, tá? Então, como falamos, né, no ponto anterior, às vezes, poxa, chegava, né, falava de uma coisa, eu não sei vocês, mas na minha região lá, na minha área, eu era chamado, né, as pessoas me chamavam de um sonhador também, que eu sempre fui muito viajante, né? Sempre pensei grande. Sabe, muitas vezes não por maldade, tá? As pessoas por não entenderem, por não compreenderem, não enxergarem a visão dos meus sonhos, né? Na minha época ali, elas me bloqueavam, sabe? Ah, você é viajante, né? Você é sonhador. E muitas vezes, para não entrar em confronto, eu deixava de sonhar. Na sua história, se você for puxar na sua memória, você vai ver que com você também, com certeza foi assim. De repente você vai falar, mas Paulinho, você nem me conhece, nem sabe de onde eu sou, nem sabe onde eu moro, mas eu não preciso te conhecer, eu não preciso saber de onde você vem, onde você está aí agora vendo esse vídeo. O que eu preciso é conhecer de pessoas. E eu sei que 90%, sabe, das pessoas são assim. Elas não rompem com as suas barreiras, com as suas limitações e também não querem ver ninguém rompendo. E muitas vezes, pessoal, não é por maldade. Não é por maldade, é como o caso da minha mãe, por exemplo. Eu não sei se eu já compartilhei com vocês, mas antes de eu vir embora, antes de eu mudar, né, viajar para cá e mudar, eu falei com a minha mãe com uma semana só antes. Caramba, Paulinho, como é que você fez com a sua mãe e tal? Sabe por quê? Não foi por maldade, porque eu já sabia qual seria a reação dela. A minha mãe até hoje, ela me liga chorando, meu filho, mamãe tá com saudade, volta. Pela minha mãe eu estaria lá morando no morro com ela até hoje, sabe? Comendo ali, cara, do que tivesse, né, com os meus filhos lá, entende? Mas não é por maldade, é porque essa é a percepção de mundo, de vida dela. Entende? Mas não, eu queria outra coisa, eu tinha, né, a mente abriu, a mente expandiu. Entende? Então, o meio ao qual você está inserido, sim, ele vai não determinar, mas ele certamente vai influenciar os seus resultados. Porque você acha que Deus precisou tirar Abraão de dentro da casa deles, dos pais dele? Porque o Abraão que morava lá em Ur dos Caldeus, não tinha, sabe, a mesma mentalidade, a mesma visão, o mesmo caráter, né, a mesma capacidade, sabe, para gerir a promessa que Deus tinha para ele lá em Ur dos Caldeus. Por isso Deus precisou mover ele dali, tirar ele, expulsar ele dali. Muitas vezes é assim que Deus vai fazer na sua vida. De repente, no ambiente que você está aí, ó, você não vai conseguir. O que é que Deus vai ter que fazer? Vai ter que arrumar uma forma de te expulsar daí. Aí as portas todas se fecham, você vai reclamar com Deus. Senhor, eu não estou entendendo o que está acontecendo isso aqui. Sabe o que é isso? É Deus mesmo te tirando, te expulsando daí. Por quê? Porque Ele precisa que você, ó, expanda sua mente, expanda sua visão, expanda, sabe, a sua percepção sobre o mundo, sobre vida, sobre a sua própria capacidade. É assim que funciona. E aí, para a gente terminar esse ponto número 2 aqui, eu quero deixar a seguinte reflexão com você, que é que o lugar onde você permanece determina onde você termina.
Tá bom para você aí onde é que você tá? Se não, tá na hora de mudar. Expanda sua mente, né? Terceiro ponto pra gente, você não está atrasado. Nesse ponto eu não vou nem me demorar não, porque eu tenho um vídeo aqui, tá? Aqui no nosso canal, que é exatamente esse o nosso tema. Você não está atrasado. Para você que tem 40 anos ou mais, sabe, e acha que o seu tempo passou, que acabou para você, que não tem mais chance. Não, você não está atrasado, você está no tempo de Deus. O tempo perfeito de Deus, né? E o tempo perfeito de Deus, que nós falamos lá nesse vídeo, né? Deus, ele está acima do Cronos. Cronos é o nosso tempo cronológico, né? Deus, ele está no Kairos, que é o tempo perfeito dele para você. Então, nesse ponto aqui, eu não vou nem me demorar, não. Se quer saber mais, volta lá e assiste o nosso vídeo. Você não está atrasado. Quarto ponto. Esse aqui foi muito difícil para mim, eu tive que aprender no tapa, quebrando muita cara. É que intenção não muda a vida. O que muda a vida, as nossas vidas, é a ação. Né? Então, assim, eu sempre gostei muito de estudar, sempre estudei sobre tudo, sabe? Desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, eu amo isso. A palavra, pregar a palavra, eu amo tudo isso, mas de nada adianta, sabe, a gente aprender, a gente se encher, se tornar um obeso, né, intelectual, encher a nossa cabeça, sabe, de conhecimento, né? Tem uma Barça, né, na cabeça, uma enciclopédia, né? Pois se você balançar a cabeça assim, bum, cai conhecimento, e você não praticar isso, e você não agir com base nisso, de nada adianta, entende? Porque o que muda as nossas vidas é a atitude que nós tomamos na vida com base no conhecimento que nós temos da vida. O que muda a sua vida, o que vai mudar a sua história, a sua jornada, não é o tanto de coisa que você sabe, é o tanto de coisa que você faz com o que você sabe. Então, para a gente encerrar esse ponto aqui, eu quero te deixar bem, sabe, claro e transparente para você uma verdade que é do seguinte, que é a lei da semeadura, né? E a lei da semeadura nos diz que a gente não colhe o que a gente deseja, a gente colhe o que a gente planta. E aí, quando se fala dos seus sonhos, seus planos, seus projetos, da sua vida, qual é a sua intenção? Você deseja colher pouco da vida ou você deseja colher muito? Entende? Mas não é, então, a intenção, né? O desejo, é ação. É ação. Você precisa ser intenso e intencional no seu plantio para que você tenha e desfrute de uma colheita abundante. Eu levei muito tempo, sabe, para aprender isso, porque como eu falei aqui já, eu muito empolgado, sabe? Então, caramba, tantas coisas, sabe, que eu sonhava isso e quanto mais eu sonhava, eu achava, sabe, aquilo ali me alimentava, né? Eu achava que tava bom eu sonhar, quando na verdade não tá, né? Não é só sonhar. E aí, eu até cunhei uma frase que diz que sonhar é muito bom, mas melhor do que sonhar é realizar os seus sonhos. Hoje eu, né, me contento mais em realizar, ok? Do que apenas sonhar. E você, fala para mim, o que é que você se contenta mais? Em desejar, intencionar ou fazer e obter dos frutos desse seu empreendimento? E lembrando, tá? Que esse maior empreendimento é a sua vida. É a sua vida, entende? Quinto ponto. O quinto ponto, ele é mais mental, né? Ele é mais mental. E eu vejo que os seus pensamentos, eles podem estar te sabotando os seus resultados, porque comigo foi assim, quantas vezes, sabe? Aconteceu de eu dar vazão, né, aos maus pensamentos, e você vai ver que nós, por natureza, a gente tem maus pensamentos. Até outro dia eu perguntei, né, num dos nossos vídeos aqui, quando você sente assim, aquela, sabe, pô, tá para acontecer alguma coisa, qual que é a sua percepção dessa coisa, desse algo que está para acontecer, algo bom ou algo ruim? A maioria de vocês, né, a maioria da nossa comunidade aqui respondeu que coisa ruim, que a gente sempre atenta, né, espera, fica na expectativa de para coisas ruins, entende? Então, da mesma forma, os nossos pensamentos, eles nos sabotam. Nossa, vai acontecer alguma coisa, o avião vai cair, o cavalo vai quebrar a perna, não sei o que. A gente é sempre assim, a gente quase nunca se prepara para coisas boas. E esse já é até mesmo um exercício que eu quero propor a você aqui, sabe?
A Bíblia diz que Deus ele tem bons pensamentos a nosso respeito. Deus ele tem boas coisas para nós, mas por que é que a gente sempre espera o pior? Deus nesse exato momento ele está olhando para você, sabe, esperando coisas boas a seu respeito, desejoso de te abençoar com, sabe, com coisas boas. Por que é que você muitas vezes só fica esperando coisas ruins? Então, muito cuidado com a sua mente, porque ela pode estar te sabotando, assim como me sabotou diversas vezes. E aí, desse mesmo livro, né, do T. Harv Eker, ele fala que um pensamento gera um sentimento. Sentimento gera uma ação, toda ação gera um resultado, gera uma reação. Então, analisando essa expressão dele, vai nos dizer que um pensamento gera um sentimento. Então, se você tem um pensamento ruim, vai gerar um sentimento ruim, uma ação ruim e um resultado ruim. Então, meu convite para você hoje é pensamento bom, sentimento bom, ação boa, resultado bom. É isso que Deus tem para nós. Tudo parte da mente. Eu tenho um vídeo aqui, ó. Mude a sua mente para mudar a sua vida. Procure aí no nosso canal depois. Agora não, sai agora não. Assiste aqui primeiro. Certamente você vai ser muito abençoado. Então o quinto ponto é esse. E nunca se esqueça que o campo de batalha mais importante das nossas vidas não está ao nosso redor, não está do lado de fora. Pelo contrário, está do lado de dentro, nas nossas mentes. Pega isso, porque se você mudar aqui, você muda todo o resto. Ok? Sexto ponto, perdoar é libertar-se a si mesmo. Eu compartilhei num vídeo outro dia a respeito de uma experiência que eu tive em relação a perdão, né? Com o meu pai. Por muitos anos eu carreguei, sabe, aquele peso, aquele fardo nos meus ombros. E muitas vezes por isso minha vida não rompia, não avançava, não prosperava, sabe? E eu não sabia porque, por mais que eu me esforçasse, por mais que eu, sabe, labutasse, trabalhasse, parece que as coisas não iam. Até que um dia Deus precisou ministrar isso ao meu coração e me abrir a visão para isso, né? Que perdoar não é liberar perdão para os outros, sabe, para o outro, para outra, né? Perdoar é você se liberar, é você se libertar, sabe, das cadeias, das amarras, né, que te prendem. E eu lembro que nesse vídeo que eu compartilho a respeito dessa experiência, né, eu falei algo lá que ficou muito forte para mim mesmo, sabe, que não perdoar é como você tomar o veneno esperando que a outra pessoa adoeça. E não é assim que acontece. Então, perdoar nunca foi tão importante como tem sido, ok? Nesse tempo. E nunca fez tão sentido como fará sentido nesse tempo também para você, para a sua vida. Se é que você deseja romper, se é que você deseja avançar e prosperar. Porque eu não tenho dúvidas de que é isso que Deus tem para você. Entende? Eu não tenho dúvidas de que exatamente, né, rompimento, crescimento, avanço, prosperidade, o que Deus tem para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Você deseja isso para você também? Se sim, tá aí um dos conselhos, né, uma das orientações de Deus para nós. Perdoai-nos, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Já parou para pensar da seriedade disso? E aí chegamos no nosso sétimo e último ponto, que é, assim, um dos mais importantes para mim. Porque por muito tempo eu vivi escravizado nisso, pessoal. Que é o parar de querer impressionar os outros, de viver para impressionar os outros, sabe? Por muito tempo, né? Acho que isso vai muito também por falta de maturidade, né? Falta de maturidade, a gente quer viver para impressionar. Eu lembro de uma experiência, cara, que eu vivi. Eu não podia, eu tinha um Corsa Max, bonitinho, né, na época no Brasil. E aí dentro da minha sociedade ali já tinham pessoas, né, que tinham Corolla, outros tinham Honda Civic, carros, sabe, né, caros, aquela coisa toda. Aí um dia uma pessoa virou para mim e falou bem assim: Paulinho, você tem que trocar de carro, cara, porque, poxa, nós somos donos do negócio, as pessoas vêm, pô, e olha você, cara, com um Corsinha. Entendeu? As pessoas vão achar que que o negócio não tá indo bem e tal. E na verdade o negócio não estava indo bem. O negócio não estava indo bem, mas
pessoas, sabe, me forçando ali para trocar de carro, para me endividar, para causar boa impressão. Olha só que situação. E eu confesso para vocês que eu, por muitas vezes, sabe, não só nessa situação, mas em outras tantas, né, eu me endividava, eu deixava de fazer, né, o que eu queria fazer para querer agradar os outros, para fazer coisas que os outros queriam que eu fizesse, sabe? E eu posso falar uma verdade para vocês, só atraso de vida, só atrasou a minha vida, só atrasou os meus resultados, só atrasou e me impediu, sabe, de chegar onde eu sempre sonhei, onde eu, né, sempre desejei. É por isso que eu falo com vocês que quando eu fui vir para os Estados Unidos, ninguém sabia, só o pessoal da minha sociedade, né, que eu tinha uma loja, tinham sócios, só nem os meus parentes, familiares ficaram sabendo ali uma semana antes. Falei com vocês aqui, minha mãe foi uma semana, meus irmãos 2, 3 dias antes, e that's it. Ninguém mais sabia, porque eu não queria que ninguém, sabe, interferisse, que ninguém opinasse, que ninguém... Não queria. Quem precisava saber, sabia que era Deus e a minha família, minha esposa e tal. Acabou. Entende? Então, assim, quando eu olho para esses 7 pontos, pessoal, o quanto eu vejo, sabe, que ter errado nessas coisas me atrapalhou, me atrasou, retardou o meu resultado. Entende? E você não precisa errar da mesma forma, você não precisa cometer os mesmos erros, você não precisa esperar o tanto que eu esperei ou retardar o tanto que o meu caminho, a minha trajetória foi retardada. Por conta desses erros, por conta dessas falhas. Você pode acertar, você pode ser mais efetivo, você pode, como diz a palavra, remir o tempo. Remir o tempo. Você não precisa cometer os mesmos erros que eu cometi. E aí, pra gente acabar esse vídeo aqui, que na verdade é uma lição de vida, que eu desejo do fundo do meu coração que te abençoe, sabe? Que, poxa, te abra os olhos para que você, se de repente estiver cometendo algum desses erros, não cometa. E você seja mais eficaz, seja mais efetivo na sua jornada, na sua trajetória. É que Deus, né, ele não recompensa, sabe, como as pessoas recompensam. As pessoas olham, né, para a nossa performance. Na verdade, as pessoas olham para a sua performance. Você tem que pressionar, tem que ter isso, tem que fazer aquilo, tem que agradar, tem que isso. Mas não, Deus está olhando, sabe, a sua essência, Deus está olhando o seu coração. E você não tem compromisso com as pessoas, o seu compromisso maior é com Deus. É com Deus, entende? Então, precisava vir aqui compartilhar isso com vocês, espero que te abençoe, da mesma forma que, poxa, hoje olhar para trás, né, e ver que o quanto eu errei, né, mas não erro mais, graças a Deus, né, a gente conseguiu acertar os nossos caminhos e hoje eu já consigo colher dos resultados. E eu quero que você também colha dos seus resultados. E para a gente encerrar aqui, eu quero deixar a seguinte frase do meu livro, que eu falo exatamente a respeito disso, que eu compartilho exatamente, sabe, a respeito, né, dessa minha trajetória, que é: encare os seus maiores medos e viva seus melhores sonhos. Você tem grandes sonhos? Você ainda sonha? Ou você já perdeu, né, a capacidade, a habilidade de sonhar? Eu não, eu continuo sonhando, mas hoje, como nós falamos, né, o sonho é para mim mesmo, né, eu não conto para ninguém, conto para Deus. E mais do que sonhar, eu vou atrás, sabe, para realizar, porque melhor do que sonhar é realizar os seus sonhos, entende? Então é isso, espero que tenha te abençoado, espero que tenha feito sentido para você. Se sim, toca no like aqui, deixa o seu joinha aqui de gostei, né? Clica na setinha aqui, encaminha para aquela pessoa que você ama, que você vê que de repente, né, tá patinando ainda na vida, né, por querer, né, por cometer algum desses erros que eu levei 40 anos para aprender aqui. Fazendo isso, tocando aqui, enviando para ela lá, você vai estar abençoando ela e, por que não, ajudando ela a encurtar esse tempo aí, né? Até chegar lá, tá bom? Então é isso. Deus te abençoe, te guarde e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.